companheiro Olhar Cinematográfico perguntou: vi seu vídeo sobre a Revolução Cultural e gostei bastante. Poderia falar sobre o que foi o grande salto adiante? Ouço muitas falácias e comentários a respeito. Tá. O grande salto adiante foi uma grande política impulsionada na época do presidente Mao Tse-tung, entre 1958, 59 até 1961, propriamente. Foi o impulso da coletivização no campo, né? Foi o impulso justamente da coletivização, da criação das comunas rurais, e que é justamente o processo que marca a passagem, né, no qual existiam as relações socialistas, as relações capitalistas privadas, né, o capitalismo de Estado e o capitalismo privado, passa justamente a consolidação do modo de produção socialista, que é justamente quando a maior parte das relações de produção passam a ser socialistas, justamente com a coletivização, para e passo a industrialização socialista, né? O grande salto adiante foi isso, fundamentalmente. E é uma política que deve ser saudada enquanto tal. Ela foi principalmente positiva. Ela consolidou, em termos econômicos e na agrícolas, né, propriamente da produção agrícola, as relações socialistas no campo, né? E foi o grande impulsionamento disso. O que teve durante esse período que se causam tantas acusações? Houve, durante alguns anos de implementação do grande salto, uma crise de alimentos, né? Uma crise de alimentos, e que gerou, por sua vez, uma crise de fome, que aconteceu nesse período. Existem vários livros que tratam sobre essa questão, tá? Tem o livro do Mobogal, tem o livro do Dong Ping Han, tem um trabalho de uma economista indiana, só achar o nome dela aqui para recomendar. Já estou botando a bibliografia porque depois eu me pedir, e aí com isso aqui os companheiros já conseguem ver depois lá a comprovação do que eu estou falando aqui, né? Esse artigo aqui dessa economista aqui, acho que é indiana, e que trata justamente sobre a questão do grande salto, e vários outros, né? Enfim, só para recomendar. Voltando, né? Houve essa crise, né, de alimentos, e que foi causada principalmente pelo quê? Por dois motivos. O primeiro foi que houve desastres climáticos na China naquele período, né? Houve desastres climáticos que contribuíram justamente para o fim das colheitas, né? Porque os desastres climáticos eles acabaram com as colheitas que lá existiam, né? Que estavam sendo plantadas, e isso causou justamente a crise de alimentos do que estava se tendo. Esses desastres, né, eles se alastraram por boa parte da China e foi de fato um grande impulsionador dessa crise de fome. O outro, e há de se lembrar que crises de fome aconteciam na China já há bastante tempo, principalmente causadas pelos desastres climáticos, né? O outro ponto que é que nos primeiros anos do grande salto houve algumas tendências ultra-esquerdistas aplicadas principalmente pelos gestores mais próximos das comunas, das cooperativas que estavam se desenvolvendo, né? De colocar metas acima do que se conseguiriam atingir, de colocar planos impossíveis de se atingir, e que fundamentalmente gerou um sobretrabalho por parte do campesinato e uma diminuição da colheita também. Esses dois aspectos foram o que contribuiu justamente para essa fome que se estabeleceu. Qual foi o principal? De tudo que eu estudei, me parece justamente que o principal que aconteceu foi, a principal responsabilidade foi justamente os problemas climáticos, foram os desastres naturais e climáticos. Mas discutir as minúcias disso, né, companheiros, eu teria que trazer um vídeo mais aprofundado sobre, mas o fundamental é isso. E justamente esses desvios que ocorreram foi digamos assim, o principal erro do grande salto adiante, né? Esses desvios que ocorreram que acabaram contribuindo para esse sobretrabalho dos camponeses, né? E que logo nos primeiros anos já foi retificado pelo presidente Mao Tse-tung, né? Então, é isso, né? Fundamentalmente foi isso, né? Uma crise de fome causada principalmente pelos desastres naturais e secundariamente por erros políticos, particularmente pelos gestores mais próximos daquelas comunas. E aí vamos refutar certas questões, né? O grande salto provou que o socialismo causa fome. Gente, o grande salto, ele foi implementado, mas a política de coletivização do grande salto durou até 1978. Né? A China nunca mais teve uma crise de fome, porque com o avanço da industrialização e a produção coletivizada, a tecnologia desenvolvida impediu que novos desastres naturais destruíssem as colheitas, provando que esse era o principal aspecto da fome, não propriamente as relações, não propriamente os desvios políticos e muito menos as relações de produção socialistas. O que eu falei, as crises de fome na China já aconteciam há décadas, séculos praticamente. E com o grande salto elas acabaram. Ela foi a última crise de fome durante o grande salto que aconteceu, justamente porque após isso a produção já estava em níveis de alimentar um país inteiro, né? Para além das próprias importações que tinha. Então, prova justamente que não é as relações de produção socialistas que fazem isso, muito pelo contrário,
mas durante todos os outros anos o PIB chinês cresceu 2% ao ano, né? Então, trazer esses aspectos, né, para que a gente compreenda justamente que, resumindo, a posição, o Grande Salto foi uma política principalmente positiva que consolidou o socialismo na China em termos econômicos, em termos da produção agrícola, né, que botou justamente a coletivização no campo e que a par e passo a industrialização garantiu o fim das crises de fome no país e a autossuficiência alimentar no decorrer dos anos. E, de aspectos negativos, teve justamente esses desvios políticos de oportunistas de esquerda, que foram expressos, mas que, independente deles acontecendo ou não, iria gerar uma crise de fome por conta dos problemas de desastres naturais que se desenvolveram. Inclusive no próprio livro do Mobogal, do Dong Ping Han, se eu não me engano, ainda que ele próprio acredite que o principal fator foi político, a pesquisa que ele faz de entrevistas com camponeses lá fala que eles acreditavam que o principal fator havia sido o fator natural, né? Então, acho que tá claro nessa questão do Grande Salto Adiante.